Fizeram as atividades? O mesmo, professor? Página 394 e 95. Não. Não era essa, eu acho. Ô, professor, você não tinha passado, pelo que eu não lembro. Era de Não? 84 e 85, eu acho. Não era? Mas naquela a era gente já essa. corrigiu. A 86 e 87. É, isso mesmo. Já? E daí eu parei em qual Já. conteúdo? Aí também. É no 4, né, Se professor? não me Desigualdade. engano, foi na 200 Deixa eu abrir. Separa dos países. e 88 ou 289. Nossa, então eu parei, eu não terminei o conteúdo com vocês. É, professor, não pode passar prova. Olha só, tô ficando doido. Ô, prof, que dia é a prova que você já anotar? Dia 29/7. Depois eu coloco, eu vou... Quando eu mando o cronograma, eu vou colocar também. Uhum. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então... Professor, a prof. Fernanda também tá ficando meio doida, né? Mandando mensagem. Então, né, Não professor? sabia que era Já clube de recebeu a todo prova, professor? tempo. Dia Você recebeu uma 29/7. Só me diga que você foi bem na prova, professor, senão você tá ferrado. Vai conhecer o Cleiton. Ah, então nós paramos, nós fomos até... Já passei isso, né? Riqueza e pobreza no mundo. Deixa eu ver aqui. Já vou adivinhar onde que eu parei. Vocês veem, ó, não é fácil. Eu Foi no esqueço. 56, professor. Pior que é verdade, agora eu lembrei que eu não tinha passado atividade. Professor, a gente parou em países subdesenvolvidos. Parou em países subdesenvolvidos, não sei que parte. Ainda bem que vocês têm a memória melhor que a minha, né? Boa não é, melhor só. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Até a 390 eu expliquei, agora eu tô vendo aqui. Então, minha gente, vamos lá, né? Compartilhar de novo. Países. Nós paramos no sub, né? Gente, então, diferente dos países desenvolvidos, que nós temos ali uma organização desses países melhor do que os subdesenvolvidos, né? Então, esses países, eles apresentam o quê? Um baixo desenvolvimento industrial, tecnológico e baixo IDH. Por quê? Gente, quando a gente fala em países subdesenvolvidos, nós estamos falando em países que foram, que conquistaram a independência, né? Eles foram explorados pelas principais economias do mundo, principalmente no período colonial, lá nos anos a partir dos anos de 1500. É quando esses países, nós temos ali o início das grandes navegações, e esses países acabam fazendo o quê? Eles acabam explorando as riquezas dos países hoje que denominamos subdesenvolvidos, tá? Então, eles têm um retardamento na industrialização, praticamente alguns, que nem no caso do Brasil, tem um retardamento de mais ou menos 120 anos. Já se a gente for comparar com os países africanos da África, nós temos um retardamento maior ainda,
do processo de industrialização, tá? Então, a gente apresenta ali, ó, eles apresentam baixo desenvolvimento industrial, tecnológico e baixo IDH. Porém, a gente tem alguns países subdesenvolvidos que são considerados países emergentes, que estão em desenvolvimento. É quando o país possui desenvolvimento e seu IDH é considerado de médio a alto, tá? É o caso do Brasil, Argentina, China, que são países emergentes. Lembrando que o IDH ele não vai mostrar a desigualdade que possui dentro de um país. O IDH ele é uma média, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano é uma média do país como que está se desenvolvendo. Isso não vai demonstrar a desigualdade dentro de um país, tá? Ele só vai mostrar se o país está se desenvolvendo ou não. O governo dos países subdesenvolvidos, eles e em desenvolvimento ampliou ainda mais sua dependência ao decorrer de empréstimos de capital internacional. Tá, antes de entrar nesse detalhe, eu quero quem lê para mim lá o último parágrafo da página 391. Posso ler, prof? Pode, Roberto. Tá. Países que representam ex-colônias se tornaram independentes em épocas diferentes, mas, de modo geral, em situações semelhantes, apresentando abaixo níveis de desenvolvimento industrial e tecnológico, sendo altamente dependentes de tecnologias e importações de produtos industrializados e maquinário dos países desenvolvidos, com uma marcante concentração de terras e riquezas nas mãos de uma pequena parcela da sociedade. A maioria se industrializou tardiamente e muitos ainda têm economia voltada para as atividades agropecuárias e escravistas, portanto, produtos de baixo valor agregado. Isso. Então, nós temos ali a diferença, né, dos países subdesenvolvidos, que eles dependem ainda da tecnologia dos países desenvolvidos. Muitos países subdesenvolvidos, o que acontece? Eles são fontes, né, de matéria-prima para os países desenvolvidos ainda, tá? Então, por isso que nós temos essa grande diferença. Aí que a gente entra, que o governo dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento ampliou ainda mais sua dependência ao recorrer em empréstimos de capital internacional afim. Então, esses países subdesenvolvidos, eles vão atrás de empréstimo internacional, né, para tentar melhorar ali a estrutura do país. Então, investir, né, investir em programas sociais e infraestrutura para o seu país. Aí nós temos também o que acontece com esse investimento, esses financiamentos que eles acabam fazendo. Dívida externa, acaba tendo ali a dívida externa, que nem o país tem a dívida externa, ainda que possui, que só foi pago os juros, né, da dívida externa. E isso é o quê? Recorrente desde o período do Brasil colônia, desde que o Brasil deixa de ser colônia e conquista a independência. Ele tem ali, começa a fazer esses financiamentos, e aí começa esse problema da dívida externa. E isso gera o quê? Uma grande barreira para o desenvolvimento do país. Tá? Porque devido tendo a dívida externa, ele não consegue pagar essa dívida para investir no país com seus próprios recursos. Por quê? Porque ele tem que pagar para conseguir investir. Pequena parcela da população possui e detém a maior parte das riquezas, então nós temos o quê? Ali nós entramos ali na desigualdade social, né? Entramos na concentração de renda, aonde que uma pequena parte da população tem a maior parte das riquezas do país e a maior parte da população vive com condições dependentes do governo. O que seriam essas condições dependentes do governo? São programas sociais que o governo precisa ter para a população conseguir viver. Tá? Que nem o Bolsa Família, um exemplo. Auxílio emergencial, um exemplo também disso, dessa dependência do governo, tá, pessoal? Por mais, são programas ali que ajudam o desenvolvimento da sociedade, porém, a população vive com essa dependência, tá?
E essa pequena parcela da população, eles detêm a maior parte da riqueza, por quê? Porque são grandes donos de empresas, fazendeiros, né? Então, são eles que cuidam, né? Possuem essa maior parte das riquezas, e aí eles que detêm ali essa pequena, né, parcela da população que tem essa maior parte das riquezas. Então, são características, e assim, não é só no Brasil, tá, gente? É em todos os países. É uma característica da maior parte ali da população, né, dos países subdesenvolvidos. Está dividido dessa maneira. Aí aqui nós temos os indicadores socioeconômicos de países subdesenvolvidos. Então, nós temos ali países Argentina, Brasil, Índia, Moçambique e Nigéria, tá? A renda per capita, o PIB per capita de 2016, observam a Argentina, $12.440, Brasil, $8.649, tá? Nigéria ali, ó, $364. O que seria a renda per capita? É o que cada pessoa ganha no ano, tá? O IDH daí ali está de 2015. A Argentina está maior que o Brasil. Expectativa de vida em anos. Observam a diferença, ó, Moçambique, 55 anos, aqui para o nosso país, 75, são 20 anos de diferença, né? E a mortalidade infantil também, a cada 1.000 habitantes. A diferença da Argentina e do Brasil para a Índia, Moçambique e Nigéria. São países subdesenvolvidos, porém, vocês observam que países onde que tem uma pobreza maior, onde tem investimento menor do governo nessa área, a diferença, a mortalidade infantil é bem maior do que em países que está ali tendo algum desenvolvimento, alguma política voltada para a saúde, né? Principalmente para as crianças. Por quê? Porque principalmente nesse país ali da África, nós temos muita desnutrição, tá? Então, por isso que a mortalidade infantil ela é maior ainda. Tá? E os principais bolsões de pobreza do mundo vivem em países com IDH muito baixo, situados na África subsaariana e o sul da Ásia, tá? Então, são os lugares onde que nós temos o maior índice de pobreza, maior número de pobreza, certo? A desnutrição infantil ela é muito alarmante nesses países, tá? Principalmente ali da África. A Índia ali está com um processo de desenvolvimento diferente, tá? Mas está conseguindo se desenvolver, mas algumas regiões da Índia também a gente tem ali uma grande concentração de pobreza, devido a ser uma população muito numerosa, né? São quase 1,5 bilhão de habitantes. Então é uma população muito numerosa para o governo cuidar, certo? E na África, né, as condições ali são precárias. Por quê? A África ela foi muito explorada e os países africanos eles conseguiram sua independência, né, muito tardiamente. E a África era que nem o Brasil, gente. Eles tinham muito ouro, tinham muito diamante, né? Na África, o que ocasionou? Os países da Europa, principalmente ali Portugal, Espanha, Inglaterra e França, eles exploraram muito essas riquezas naturais que tinha na África também, tá? Elas foram todas retiradas do país. E o que ocasionou? Ocasionou que conseguiram ali começar o desenvolvimento tardiamente desses países, tá? Agora que a África subsaariana ainda é um dos lugares mais agrícolas, né? Eles ainda dependem da agricultura, e as condições climáticas não são muito favoráveis. Então, eles dependem da agricultura, é um continente ainda praticamente rural, o único país ali que possui uma maior parte da população urbana é a África do Sul, tá? É o país mais desenvolvido ali do continente africano, é a África do Sul, tem 60% da sua população morando na área urbana, 40% na área rural. Também os outros países, a maior parte, 35% da população vive em áreas urbanas e o restante, 65% em áreas rurais, tá? Então, por isso que nós temos esse índice também grande de pobreza. E a falta, né, de investimento
por parte do governo. Aí nós temos o BRICS, né? O BRICS, ele é um bloco, que ele se tornou um bloco, né? Passaram a ter uma grande influência. Então, na última década, os países ali em desenvolvimento, que se destacaram na economia mundial, eles passaram ali a ter uma grande importância no mundo, né? São os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Eles se destacaram economicamente e junto representaram mais da metade da expansão do PIB global, né? Então, principalmente ali nos anos de 2000 até 2010, que o cenário econômico ele estava um pouco diferenciado, não estávamos ali passando por crises, nesse período nós tivemos ali um grande avanço dessas potências mundiais. Tanto é que vocês observarem aqui os 10 maiores economias do mundo, nós vamos ter o quê? A China, Índia, Brasil, né? E aí nós temos também quem? A Rússia e a África do Sul, que elas não estão entre as 10 maiores, mas elas se destacam no cenário global. Então, os países do BRICS, eles passaram a exercer influência no cenário político internacional e firmaram acordos entre si. Esses acordos entre si que eles firmaram era para quê? Para continuar ali a expansão, né, da economia, continuar movimentando a economia desses países. Firmaram acordos, né, de exportação entre eles, e isso é muito importante para o desenvolvimento desses países. Principalmente ali o Brasil, que depende muito ali das exportações, né? Principalmente para a China, quando a maior parte das nossas exportações, principalmente ali de grãos, commodities, eles saem do Brasil e vão para a China. A grande parte da nossa produção de soja e milho. Frango também, carnes também. A maior parte vai tudo para a China, porque eles precisam, como é uma população muito numerosa, eles precisam de bastante alimentos. Então, o Brasil, por ser um grande produtor de alimentos, ele acaba exportando muito na questão de commodities, tá? O ferro também, gente. O ferro, a China compra muito ferro do Brasil. Só teve ali um probleminha em 2018 ou 2019, não vou recordar a data, quando os Estados Unidos ele faz um acordo com a China de fazer um preço menor do ferro dos Estados Unidos para eles comprarem dos Estados Unidos e não do Brasil, né? Então, porque aí eles queriam competir ali com o Brasil e aí eles acabaram pegando um pouco ali da China devido ali aos acordos políticos, né, feitos entre os países. Certo? Então, só para deixar ali claro, do BRICS, né, que é um bloco, né, que se transformou um bloco econômico ali a partir de 2009, entre essas economias mundiais que acabam exercendo ali uma influência no cenário político internacional, entre os acordos que firmaram. Certo, minha gente? Então, eu vou explicar mais um pouquinho de conteúdo. Fazer essas atividades, ó, é bem pouquinha. Página 394, anotem aí. Professor, pode fazer em dupla? Vocês fazem depois isso. Nos últimos 10 minutos vocês fazem de aula. Deixa eu explicar, porque senão nós vamos ficar muito atrasados. Tá, marcam ali, página 394, 1 e 3, e a página 395, 4 e 6, tá? Escolhi ali, só tem uma que vocês precisam escrever, as outras é só assinalar e relacionar as colunas, bem facinho, tá? Lá a 5 e a 2 pular? A 5 e a 2 pode pular, não precisa fazer. Depois eu cobro em trabalhinho. Lembrando, gente, eu vou passar um trabalhinho daí na segunda, dia
dia 27. Segunda, dia 27, eu vou postar um trabalhinho na plataforma, só que daí vai ser bem fácil, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um trabalhinho, 5 questões de assinalado. Aí vocês vão só lendo a questão, assinalando e já sai a resposta na hora, tipo um quiz. Beleza? Depois que eu explicar, fazer a revisão para a prova, tá? Todo mundo conseguiu anotar? Aí a gente entra nos diferentes sistemas econômicos e políticos. Quem lê para mim aquele primeiro parágrafo da página 396? Professor, só uma dúvida. Senhor, posso ler? Aquele tema ali precisa postar? Não, não precisa. Posso ler, professor? Pode. O primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo é o que eu coloquei aqui no slide. É a mesma coisa. No slide? É igual. O governo é uma das instalações que formam o Estado e todo governo tem um sistema econômico e político que organiza as relações sociais, o modo de produção que suas atividades econômicas e, em especial, a distribuição das riquezas geradas por essa atividade. Isso, então o governo ele é como se fosse ele que define, né, qual rumo o país vai tomar, tá? Ele que vai definir se ele vai entrar no modo capitalista, neoliberalista. Então é o governo que vai definir qual será o rumo que o país vai tomar. É como se fosse uma instituição. O governo é como se fosse uma das instituições, né, de todo o Estado. Então, as produções também. O governo ele que vai direcionar, nós vamos produzir mais na área da agricultura, senão nós vamos começar a implantar mais indústrias, né? Vamos baixar ali as tarifas, que são os impostos, né? As taxas de exportação, importação, vamos baixar essas taxas para melhorar ali o desenvolvimento. Então, é o governo que vai dar o rumo para esse sistema, tá? Aí nós temos ali o sistema econômico e político capitalista. A grande maioria dos países do mundo, eles se organizam de acordo com fundamentos do sistema político e econômico capitalista. Então, a maior parte dos países que nós temos no mundo, eles Eles vão levar esse sistema, tá? O sistema capitalista como econômico, tá, gente? Então, eles usam o capitalismo, né? Capitalismo é o quê? Produção e consumo. Quanto mais consumir, mais produz, tá? Aí, se a gente tem um consumo muito elevado e uma produção baixa, o preço aumenta. Se a gente tem uma produção muito elevada e uma baixa procura, né? Ali a lei da demanda e da procura, né? Aí o preço abaixa. Então, vai tendo esse equilíbrio. Aí como que se organizam, né? Como está organizada ali as classes, né, do sistema capitalista? Propriedade privada nos meios de produção, tá? Que são as fábricas, os bancos, as empresas, os estabelecimentos comerciais em geral, são propriedade privada de uma minoria que tem maior poder sobre o total da produção social e do lucro por ela gerado. Então, a maior parte dessas empresas, tá? Elas têm quem são os donos? Uma pequena minoria, certo? Que comandam a empresa, tá? Nós temos ali grandes multinacionais também que se instalam no país devido à abertura industrial dos países, que acabam fazendo essas atividades. Trabalho assalariado, né? Que é ali o que a força de trabalho vendida, tá? A população ela negocia ali o salário, que daí a gente tem a interferência do governo, que vai definir qual que é o salário mínimo, qual que é o salário de cada classe, tá? Divisão de classes. De um lado da sociedade estão os trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Aí do outro o proprietário, né? Então ali a gente tem a divisão das classes sociais, que aí nós temos ali o trabalhador, o proprietário, e depois os consumidores, né? E o lucro que gera no mercado. A produção para o mercado. Essa produção é destinada, sobretudo, ao comércio, visando acumular o lucro.
Então, sempre quando nós vamos ter ali o sistema capitalista, qual que vai ser o lema? O lucro, né? A produção, né? E o lucro. O lucro é a população ali está comercializando, certo? Aí nós temos a divisão social do trabalho, que é o processo em geral que ocorre por meio de trabalhos divididos e isolados uns dos outros, tá? Essa divisão social do trabalho leva a sua divisão territorial, ou seja, cada atividade de produção e distribuição tem um lugar específico. Por exemplo, a fábrica produz e a loja comercializa, tá? Então essa é a divisão, que nem nós temos ali a produção de alimentos. Nós temos ali qual que é a divisão? Tem o agricultor, né? Tem a área rural que vai produzir o alimento, a matéria-prima, que nem nós temos os frangos produzidos na área rural, depois pelo pecuarista. Depois esse frango ele vai ser passado para a indústria, ele chega lá na indústria, ele vai ser transformado. Quando eles transformam o frango, divide lá coxa sobre coxa, transforma lá em outros alimentos também. Para onde que vai esse alimento? Para o supermercado. E no supermercado ele vai ser comercializado. Aí quem que vai lá? Daí nós vamos lá e compramos esse frango para nos alimentarmos. Então é dessa forma que é a divisão social do trabalho. Então a gente temos ali as 3 etapas. Primeira etapa, produção, depois a etapa, transformação desse produto e depois a comercialização. E a divisão internacional do trabalho, né, conhecido como DIT, é o comércio entre os países, gerou a grande divisão, né, também uma grande divisão internacional do trabalho, em que alguns se destacam na produção industrial e outros exportam apenas gêneros agropecuários. Isso é muito... Essa divisão se formou pelas funções prioritárias, né, que esses países assumiram na produção e circulação de bens. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Oi? Oi, Estefan, seu áudio tá ligado. Exportando... Não é do Estevão, é de outra pessoa. É do Miguel. Exportando bens acabados ou matérias-primas. Então, gente, a divisão internacional do trabalho, o que ela acontece? Nós temos ali uma divisão, onde que os países desenvolvidos, os países desenvolvidos, eles têm o quê? A produção industrial, tá? E já os outros países, aqueles subdesenvolvidos, que nem eu acabei de falar antes, a maior parte é o quê? Produção de gêneros agropecuários, commodities, tanto na área da agricultura, da pecuária, como também no extrativismo mineral, tá? Que a maior parte dos minérios ali produzidos no Brasil, eles não são modificados aqui no Brasil, eles são exportados a matéria-prima, vai modificar fora do Brasil. Aí o que acontece? Toda a matéria-prima que saía do Brasil, que poderia ser transformada no Brasil, gerando mais riqueza para o país, é exportado, eles vendem por um preço menor. Quando eles vendem por um preço menor para um país desenvolvido, esse material, essa matéria-prima, ela vai ser transformada. Quando ela é transformada, se o Brasil quiser comprar novamente, vai comprar pelo dobro do preço que ele vendeu a matéria-prima, tá? Então, é dessa forma que funciona ali a divisão internacional do trabalho. Quem exporta matéria-prima acaba ganhando menos do que quem transforma a matéria-prima. É diferente, tá? Então, por isso que existem essas divisões. Então, essas são as classes ali, as divisões, né, as características principais do capitalismo, do sistema econômico e político capitalista, tá? Alguma dúvida? Aí nós temos ali as 4 fases que o capitalismo passa, tá, gente? A primeira fase é o capitalismo comercial ou pré-capitalista. Quando se inicia essa fase? Ali entre os séculos 14 e 16, certo? É quando a gente começa ali o comércio entre os países da Europa, tá? Quando a gente tem ali as primeiras rotas comerciais, terrestres ou marítimas, né, que seriam as marítimas, que se davam pelo mar Mediterrâneo, onde que eles tinham os produtos que eram provenientes aonde? Do norte da África, tá? E
da Ásia, certo? E ali, como eles tinham a necessidade? Aí a gente tem o quê? Algumas rotas, algumas cidades que elas acabam se desenvolvendo bastante na Europa, como Veneza e Genova na Itália, e Lisboa em Portugal, e Champagne na França, né? Eles acabam se tornando grandes centros comerciais. Aí, com as necessidades, né, de termos ali novas rotas comerciais, ali que se impulsiona as diversas explorações marítimas, que é durante este período que nós temos as grandes navegações. Com essas grandes navegações, nós temos o quê? Portugal, ele queria buscar o caminho das Índias, certo? Que eles queriam ir para as Índias. Porém, né, tem a historinha que como os ventos mudaram, eles acabaram chegando aqui no continente americano. Então, é nesse período das grandes navegações que nós temos a colonização, né, do continente americano. Então, essas grandes navegações, elas eram realizadas no início, né, por Portugal e Espanha, que eram as potências no período ali na Europa. Depois, pela França, Inglaterra e Holanda, né, foi onde que esses países expandiram seus territórios, né? Fundando as colônias aqui na América, África e na Ásia. Então, é nesse período das grandes navegações que nós temos ali a colonização desses continentes. E também, nesse período, as colônias, o que tinha? Elas exportavam para as metrópoles os produtos primários, como ouro, prata e produtos agrícolas. Na época, aqui no Brasil, produtos agrícolas que eram produzidos eram o quê? A cana-de-açúcar, e depois a produção ali, né, a criação na pecuária de animais, tá? Então, tudo era exportado para as colônias, tudo era levado para as colônias, né, que eram para as metrópoles, certo? Era produzido aqui e era levado para as metrópoles. No caso, aqui na América, o Brasil produzia, ia para Portugal, e o restante do continente americano ia para a Espanha. Certo? O pessoal vai acabar, eu vou mandar novamente, tá, o link hoje. Aí eu mando novamente o link. Aí nós temos o quê? Diferentes funções econômicas, né, que deram origem à divisão internacional do trabalho, certo? O dito colonial, ele foi a base do mercantilismo europeu, tá? O que era o mercantilismo? Era um conjunto de ideias e práticas que visavam fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia.